Olá, a graça e a paz, nossos amados irmãos, que irá acompanhar nossa live nessa noite. Meu forte abraço, nossos amados irmãos aqui em Pernambuco, e aqueles que irão acompanhar de outros estados, meu forte abraço, melhor noite a todos, que estará ligadinho conosco na live nessa noite. Queridos, santos de Deus, é um prazer estar novamente através deste recurso, falando um pouco da sabedoria de Deus. Estou aguardando o nosso irmão Francisco a conectar-se comigo para darmos início aí à nossa live nessa noite. Quero convidar você para estar conosco nessa noite. O meu obrigado por permitir que estejamos entrando na sua residência para anunciarmos a sabedoria de Deus. Né? Então, meu forte abraço a você. Pode ser um momento que eu estou aqui só compartilhando o link com nossos amados irmãos para darmos continuidade à nossa live. Né? Você que está acompanhando a nossa live, só um momento. Eu posso abraçar você? Peço desculpa, porque tenho que copiar aqui os links para estarmos aí conectando com nossos amados irmãos. De participar. Nosso irmão Francisco está tendo um probleminha, mas vamos lá. Né? Quando ele conseguir aí, conseguir estiver conosco. Enquanto isso, eu agradeço a todos pela compreensão e vamos falar nessa noite, como eu já falei, a sabedoria de Deus, com o título: o Evangelho foi pregado em toda a terra no primeiro século. O Evangelho bíblico foi pregado em toda a terra no primeiro século. A visão futurista de alguns irmãos, acredita-se que o Evangelho está em cumprimento, para que chegue o fim e quando este Evangelho for pregado a toda a terra. Né? Um dia, meu amado, eu estive também com este equívoco, vivi com este equívoco de crer, acreditar que o Evangelho ainda estava sendo pregado
para chegar a um determinado local e aqueles ouvintes poder entender e aí chegar ao fim. Um forte abraço ao nosso amado irmão Jorge Valente, que está lá em Goiás, nosso irmão Erivaldo Miranda, que está aqui em Jaboatão Centro, Pernambuco, meu forte abraço. Esses dois amados irmãos que estão aqui conosco nesse momento. Não é? Então, queridos, abramos nossa Bíblia no livro de Atos. Sabemos que o livro de Atos foi escrito por volta de 62 depois de Cristo, escrito por Lucas, o médico, qual fez a pesquisa, né, a pedido de Teófilo. Teófilo foi quem patrocinou a pesquisa de Lucas, tanto do livro como do escrito de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, nosso irmão Francisco, ainda está sem retorno comigo, né? Espero que ele esteja. Eu vou mandar outro link para ele, né? Para que ele possa participar comigo nessa noite. Enviar outro link para que ele participe, né? Sei que ele está tendo dificuldade. Então vamos lá, meu amado. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Diz o escrito. Lucas narra nesse livro um fato que foi profetizado por Jesus, né? Então, no versículo 6 ele diz: então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, o texto narra, informando que os discípulos é quem seria testemunha, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, né? Aquela região, aquele período habitado, a terra habitada, o mundo ocumeno. O grande equívoco, meu forte abraço à nossa irmã, Maria do Carmo, né? O grande equívoco que temos visto, meu amado, é nessa expressão confins da terra, onde nossos irmãos abrange o mundo cósmico, quando na verdade aqui não se refere ao mundo cósmico, mas ao mundo ocumene, a terra habitada naquela geração, né? Então, queridos, um dia eu estive como muitos estão hoje.
Um dia eu estive como muitos estão hoje, esperando que o Evangelho seja pregado por toda a terra, por todo o cosmo, para vir o fim. Queridos, amados, isto é um equívoco tremendo, porque essa atribuição foi comissionada aos discípulos. Vejamos que no versículo 1, o escritor dirige a carta a Teófilo. Ele escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. Então, quem seria as testemunhas de proclamar, de anunciar o Evangelho a toda criatura debaixo da terra habitada daquele século? Os apóstolos, os discípulos, tiveram essa incumbência, eles foram comissionados para anunciar o Evangelho, meu amado. Então, essa atribuição não é para nós da geração do século 21, mas foi atribuída aos apóstolos, discípulos da geração de Jesus. Essa comissão foi direcionada a eles. Então, querido, não foi direcionada às gerações futuras, ou aos discípulos futuros, como se chamam, até porque o apóstolo Paulo afirma que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo da terra, do cosmo, ou seja, da terra habitada, não é? Da terra habitada, não do cosmo. Não foi debaixo do cosmo, o qual nós vivemos hoje, mas foi da terra habitada, o mundo ecumene, no período do primeiro século. A confusão que se faz é no cosmos. As pessoas entendem que o evangelho ainda está sendo ministrado para vir o fim. Quando este evangelho for pregado por todo o cosmos, por terra habitada, nas gerações atuais, quando, na verdade, o evangelho, meu amado, não foi mencionado para um fim em nossa geração, mas a geração de Jesus. Então, queridos, vamos entender, através da exposição de textos bíblicos, que o evangelho foi pregado em toda a terra no primeiro século da era cristã. Então, vamos entender, meu amado, com exposição nessa noite, já vários canais dos nossos amados irmãos que pregam o Evangelho já ministraram esta palavra, não é? Este assunto. Aqui em Pernambuco nós temos o canal Escatologia Consumada com o nosso irmão Erivelto Soares e Sérgio Ângelo, que tem há 12 anos ministrado essa palavra gloriosa, poderosa, não é? Enfatizando estes assuntos escatológicos, não é? Qual afirma, meu amado, que o Evangelho foi anunciado, foi pregado no primeiro século. Amados, o Evangelho que Jesus disse que seria pregado em toda a terra para vir o fim, não é o cosmo, todo o planeta Terra. Hoje, era o ecumene de sua geração, ou seja,
a terra habitada naquela geração. Ela iria ouvir a pregação do evangelho por completo. E quando eles ouvissem o evangelho por completo, então veria o fim, como está escrito em Mateus 24, 14. Amados, observe. Aqui o escritor diz que as testemunhas de Jesus ia testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O emprego confins da terra é que leva os nossos amados irmãos a entender que é para a geração atual. Né? Ele fala Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, eu pego esta afirmação, confins da terra, e aplico ela para a nossa geração ou para uma geração futura. Isto é um grande equívoco, meu amado. Isto é um grande equívoco. Né? Por quê? Testemunha significa alguém que presencia algo. Onde? Em Jerusalém. Que foi que presenciou os feitos miraculosos de Jesus? Que foi que presenciou as profecias de Jesus? Que foi que presenciou, meu amado, a narrativa de Jesus? Os apóstolos. Tanto ele no ministério terreno, e quando ele ressuscita, revela a Paulo. Então, a testemunha seria alguém que presenciava algo. Onde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Queridos, confins da terra significa, está se referindo ao espaço habitado, né? A parte extrema ali daquele continente. Então, terra aqui, meu amado, no texto, a terra como um todo, um país, né? Com limites físicos, uma área, um território, uma região de onde Jerusalém, Samaria, que representava os confins da terra. Era aquela região, era aquele limite físico onde o evangelho seria pregado e ali veria o fim. Queridos, o texto não está se referindo a outro território, a outra região, a outra localidade. Ele foca a esse território. Não está se referindo ao território brasileiro ou a outra nação, mas aquela nação, aquele território, o qual o texto se refere. O texto não se refere à nossa nacionalidade ou outra nacionalidade, mas se refere a Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra, que era aquele território, era aquela localidade, ou seja, o mundo habitado, o mundo ocumene, do grego. Então, observe que o escritor diz nesse mesmo livro, no capítulo 2, observe o que ele diz no capítulo 2, versículo 8. Forte abraço a Luiz Silva, está acompanhando, minha esposa, né? Está acompanhando essa noite.
Atos, capítulo 2, versículo 5. Ele diz: Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. A pergunta é: a nação brasileira existia? Diz que, nesse texto, diz que estava em Jerusalém pessoas de todas as nações debaixo do céu, daquele território, daquela localidade, tá? Daquele dos confins da terra, o qual ele fala. No versículo 1, ele diz: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 5. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quer dizer que eles ouviam falar na sua própria língua. Então, queridos, santos e amados do Senhor, se trazermos para os dias atuais esta ênfase bíblica, se contextualizarmos para os dias atuais, estaremos indo em contra aquilo que Jesus falou. Não é? Estaremos indo em contra aquilo que Jesus falou. Mas estas nações citadas pelo texto é que, meu amado, ouviria a pregação do Evangelho. Não é a nossa geração, não é a nossa geração 20 séculos depois. Tá? Então, aquela geração ouviria o Evangelho e naquela geração viria o fim. Não podemos esperar que o Evangelho seja pregado fora desse contexto. Mas o que mais ouvimos é o Evangelho pregado fora do contexto. Né? Fora do contexto. Então, se pregarmos fora do contexto, nunca virá o fim. Porque o fim já veio naquela geração. Foi sobre aquela geração que o Evangelho foi pregado. Então, se, meu amado, continuarmos insistindo em pregar, afirmando que o Evangelho ainda tem que chegar a todas as nações, ora, estaremos contradizendo o que Jesus e os apóstolos profetizaram. Se continuarmos insistindo em afirmar que o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações para vir o fim, estaremos contradizendo o que Jesus
e os apóstolos profetizaram. Veja que ele diz, nesse mesmo livro de Atos dos Apóstolos, ele diz que a palavra foi divulgada por toda a Judéia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Houve um probleminha com o nosso amado Francisco nessa noite, mas estamos aqui dando continuidade. Atos, capítulo 10, versículo 37. Ele diz: vós, quem? Os apóstolos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Então, aquela nação, aquela área, aquela região, aquele território, conhecia a palavra que era proclamada pelos discípulos de Jesus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Veja que no versículo 33 ele diz: portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Então, a palavra foi enviada aos filhos de Israel. E ele disse: anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Quer dizer que o evangelho da paz, o evangelho foi anunciado aos filhos de Israel. Então, todo aquele continente, a terra habitada, o mundo cosmo daquela geração, ouviu o evangelho. Todos ouviram o anúncio do evangelho, meu querido. Todos. Queridos, que terra está sendo mencionada nesse texto? Então, entendemos que a terra que é mencionada nesses textos que acabamos de ler, meu amado, é a terra de Israel. Aquela área, aquele continente que dominava os romanos. Os textos não estão se referindo a outras nações, mas àquele existente no primeiro século da era cristã. Esses textos que acabamos de ler não se referem a essa geração, a nossa geração, ou geração futuras, mas aquela geração. Queridos, milhares e milhares de filhos de Deus vivem na espera do cumprimento dessa profecia, crendo que esse texto irão se cumprir, crendo que esses textos que acabamos de ler irão se cumprir na nossa geração ou em uma geração futura. É um equívoco. Por quê, meu amado? Esses textos se cumpriram na geração de Jesus.
não vai se cumprir em nossa geração. Ou em outras gerações, porque o texto, meu amado, é enfático, afirmando que aquela geração ouviria a pregação do Evangelho por completo. Sejamos fiéis ao texto. Sejamos fiéis ao texto. Não usemos um exegese futurista, até porque não cabe. Observamos, meu amado, que a mensagem de Paulo transtornou o mundo. Que mundo nosso? Não, o mundo deles. A mensagem de Paulo transtornou o mundo. É isso que está escrito. Atos 17. Atos 17. Capítulo 6. Atos 17, versículo 6. Vamos ler do versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Você veja que está se referindo, meu querido, né, ao continente grego, aquela área ali, né, grega. Né? Ele diz, né, se referindo ao continente grego, ele diz, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a tuba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo. Ora, é o mundo cósmico? Aqui está se relacionando ao mundo cósmico? Não, mas ao mundo ecumênico, a terra habitada daquele território, daquela região, daquela nação. Então, transtornando o mundo, chegaram também aqui. Ora, quer dizer que a mensagem do apóstolo estava transtornando o mundo. O mundo de quem? Nosso. O mundo deles, daquela geração. Então, aquele mundo ouviu o evangelho por todo o território. O evangelho foi pregado por todo o território. Querido, que mundo ele estava transtornando? Que mundo a mensagem estava transtornando? O nosso? Evidente que não, meu querido, minha querida. Mas o mundo deles, a terra habitada, como eu já falei, o mundo ecumênico deles. Isto é, aquela geração era transtornada pela pregação do evangelho que lhes informava que viria o fim. Então, a pregação de Jesus
e a pregação dos apóstolos informava aquela geração que viria o fim. Então, o evangelho, meu querido, o evangelho bíblico foi pregado a toda a terra no período do primeiro século. Não existe esta coisa de o evangelho ser pregado hoje para vir o fim. Né? O fim já veio. Já aconteceu. Mas milhares de irmãos aguardam vir este fim. E nunca virá mais, meu amado. Porque o evangelho já tinha alcançado, já alcançou o propósito de Deus naquela nação. Findou. Nós estamos hoje vivendo a escatologia consumada, uma Bíblia consumada, completa, realizada, perfeita. Nós hoje desfrutamos desse reino maravilhoso, espiritual. O reino de Deus é espiritual, não é visível. Queridos, o fim na Bíblia não quer dizer o fim do cosmos, o fim da Terra, o fim do planeta Terra, mas o fim de uma aliança, o fim de um pacto, o fim de uma geração, de um território da terra habitada. Não é desse fim que a gente está falando, mas do fim de um pacto, de uma aliança. Então, o evangelho anunciado pelos apóstolos chegou a todos os confins da terra, a todo mundo ocumene, a toda a terra habitada daquela geração. Queridos, não viva na expectativa deste fim, porque não ocorrerá mais. Não irá mais acontecer. Até porque, em momento algum, os profetas, Jesus e os apóstolos profetizaram o fim do cosmos, do planeta Terra. Eles profetizaram o fim da antiga aliança. Amados, os judeus compreendiam muito bem a mensagem pregada pelos apóstolos. As gerações atuais não compreendem, não entendem a mensagem pregada. Acredita que irá ocorrer no futuro próximo. E esses fatos irão acontecer. Espera uma grande tribulação, espera a catástrofe da grande tribulação, que já ocorreu também, como já vemos falando nas 3 mensagens anteriores a esta. Observe, queridos, que o livro de Mateus, capítulo 24, Mateus, capítulo 24, nosso irmão Francisco hoje não teve como participar comigo, né? Probleminha com o link. Mateus 24, versículo 5. Ele diz, leia comigo. Desculpe, Atos. É Atos 24, versículo 5. Estou confundindo com Mateus, mas é Atos 24, versículo 5. Atos 24. Estamos fazendo uma exposição de vários textos bíblicos que a pregação do Evangelho ocorreu
em toda a terra habitada do primeiro século. Atos capítulo 24, versículo 5. Ele diz: porque tendo nós aqui deste século, desta geração, não, eles, da geração deles, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, está falando de quem aqui? Dos sacerdotes, meu amado. Estão falando aqui de Paulo. Tá? Diz: e promove sedições entre os judeus, espaços por todo o mundo. Quer dizer que os judeus estavam espaços por todo o mundo. Cadê esses judeus espaços que estavam espalhados? Cadê os judeus bíblicos, meu amado, que estavam espalhados por todo o mundo? Não estão aqui mais, não estão com vida. Né? Ele diz: espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos Nazarenos. Leia comigo os versículos 1 em diante. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote, Ananias. Você veja que é o contexto que fala de onde? Do sacerdote. De que cidade? Jerusalém. Ah? Com alguns anciãos e com certo orador chamado Tertulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tertulo a acusá-lo, dizendo: excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feitos notáveis, reformas em benefício deste povo. Sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Porque, tendo nós, eles, você veja, verificado que este homem, que homem? Paulo, é uma peste, né? Por anunciar o evangelho, é uma peste, e promove sedições entre os judeus, espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos Nazarenos. Versículo 6, o qual também tentou profanar o templo. A pergunta é: cadê o templo? Cadê o templo, amado? Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Então, queridos, observe que os sacerdotes conheciam muito bem a mensagem apostólica, que era pregada por todo o mundo existente. Ou seja, terra habitada, mundocumene no grego, pois eles afirmavam que os apóstolos promoviam sedições, agitações, motim, revolta entre os judeus, espaço, ou seja, disperso, espalhado por todo o quê? Por todo o mundo. Então, querido, não está falando do mundo cosmo, não está falando do nosso mundo. Melhor noite ao nosso amado irmão José Alves. Né? Então, observe que não está falando do nosso mundo, mas do mundo habitado naquela região, naquele território. Eles conheciam, os sacerdotes conheciam muito bem. Né? Então, ele afirma, como já falei, que os apóstolos promoviam sedições.
agitações, motim, revolta entre os judeus. Espaço, judeus espalhados, dispersos por todo o mundo. Quer dizer que havia judeus espalhados por todo o mundo. Não é o mundo hoje, meu amado, mas os judeus do mundo bíblico. Os judeus da época, da geração de Jesus, que havia sido espalhado por todo o mundo, e o evangelho estava sendo pregado para que eles ouvissem e voltassem, né? Voltassem e acreditassem que viria o fim. Os eleitos, 144 mil, né, dispersos. Para isso o evangelho estava sendo anunciado, porque eles foram dispersos, eles foram espalhados. Queridos, que todo mundo é este que ouvimos em nossa época milhares de palestrantes, milhares de pregadores falar e ensinar que é o cosmo, quando na verdade não é o cosmo. Era o mundo ecumene da geração de Jesus, a terra habitada daquela geração. Que mundo é este que o apóstolo cita aqui, meu amado? É o nosso hoje? Não, é o deles, daquela geração. É evidente que o mundo deles não tem nada a ver com o nosso mundo. Por isso, querido, o evangelho, com certeza, foi pregado por todo mundo daquela geração. O evangelho foi pregado por todo mundo daquela geração. Amados, assim como a mensagem apostólica provocou, transtornou o mundo daquela geração, hoje, quando expomos os textos bíblicos consumados, afirmando que as profecias de Jesus e dos apóstolos foram realizadas na geração deles, também estamos transtornando os irmãos. Eles acham que nós estamos criando uma nova doutrina. Eles acham que nós estamos criando um novo segmento religioso. Querido, esta é a visão da Bíblia. Eu não posso mudar o que está escrito. Eu não posso fazer uma exegese dizendo que o fim irá acontecer. Eu tenho que aplicar a palavra no contexto para quem foi escrito. E para quem foi escrito? Naquela geração. Então o evangelho transtornava aquele mundo. Observe que Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 8. Ele diz: primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Paulo falando com a igreja romana. Porque em todo mundo, meu querido, todo mundo é todo mundo. Né? Daquela época, daquela geração, daquela terra habitada. Não era ali o mundo cosmo, não? Mas a terra habitada. É proclamado a vossa fé. Então, naquele mundo, naquele território, naquela geração, era proclamada a fé daquele povo.
em obedecer, em confiar, em crer que viria o fim. Veja que no versículo 9 ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Paulo está falando menção de nós, meu amado? Não, deles. Paulo fazia menção deles em sua oração. Versículo 10: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça boa ocasião de visitá-los. Queridos, Paulo declara que todo mundo daquela geração ouviu o Evangelho. Não é o mundo atual, meu amado, mas o mundo daquela geração ouviu Paulo proclamar, falar da fé deles. Era o mundo, querido, habitado daquela geração que ouvia a proclamação do Evangelho. Foi através do Evangelho que aquela geração ouviu a voz de Deus. Queridos, não estamos aqui para transtornar você. Eu não estou aqui para transtornar você. Ou criando uma doutrina. Estou, nesta rede social no intuito de mostrar o que o Evangelho diz. Um forte abraço ao nosso irmão José Velocin. Então, eu estou aqui para deixar claro que o Evangelho bíblico, meu amado, já foi pregado em todo o mundo bíblico. Por volta do ano 60 a 70, depois de Cristo. Amados, é um equívoco afirmar que o Evangelho bíblico vai ser pregado ainda por todo mundo. É um equívoco muito grande. Eu vivi crendo que o Evangelho ia ser pregado. Eu passei muito tempo da minha vida anunciando isto. Mas, meu querido, examinando com exegese apurada, nós percebemos que a Bíblia está consumada, completa, que não há nenhuma profecia para a nossa geração ou para a geração futura. Já foram concretizados. O mundo aqui, meu amado, retratado por Jesus e os apóstolos, era terra habitada. O mundo ocumene, qual nós lemos no grego, né? Mundo, terra habitada, né? Significa ocumene no grego. Então, o mundo de Jesus e dos apóstolos ouviram o Evangelho por completo. Toda aquela geração ouviu, sim, a proclamação do Evangelho. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10.
Versículo 18. Leia comigo do 16, meu amado. Ele diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Quer dizer que, dentre aquela geração, dentre aquele território, dentro daquele mundo habitado, nem todos obedeceram. Por isso que muitos foram sucumbidos na grande tribulação, porque não obedeceram, né, o que estava sendo anunciado por Jesus e depois pelos apóstolos. Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Novamente aparece a palavra confins do mundo. Paulo falando de confins do mundo, meu amado. É isto que a nossa geração não entende. E depois dos pais da igreja, né, modificaram da Bíblia de uma teologia reformada, preterista, consumada, para uma teologia futurista. Você observe que Paulo está falando que aquela geração ouviu o quê? O Evangelho. Aquela terra, toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Amados, não somos nós que estamos inventando uma nova doutrina. Não somos nós que estamos inventando uma nova doutrina ou uma nova Bíblia. Mas expomos o que está escrito em nossa Bíblia e na sua Bíblia, afirmando aquilo que os apóstolos falaram pelo Espírito Santo, onde ele diz que toda a terra ouviu a sua voz. Forte abraço a Rivaldo, José, também está acompanhando a nossa live. Então, nós estamos criando uma Bíblia nova, uma doutrina nova, meu amado. Nós expomos o que está escrito na nossa Bíblia, a qual eu estou com ela aqui, e essa que você tem em suas mãos, ou irá acompanhar essa live futuramente. Né? Então, Paulo, ele disse que toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins da terra. Amados, Paulo não diz que a terra ouviria. Ele diz que toda a terra, até os confins do mundo, ouviu a voz de Deus e a sua palavra. Então, não é preciso, querido, que hoje se diga que o evangelho tem que ser pregado para vir o fim. Até porque o evangelho foi pregado por toda a terra, por todo o mundo, por todo o confins da terra daquela geração. Toda a terra habitada da geração de Jesus ouviu o evangelho para o fim. Esse fim que é proclamado, esse fim que é chamado pelo povo, esse fim que está na esperança do povo, hoje, atual, não ocorrerá, meu amado. Não ocorrerá. Não haverá um cataclisma, não haverá uma destruição do cosmos, do planeta Terra.
Eclesiastes diz, o sábio, né? Geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Não há como a terra ser destruída. Esse não foi o projeto de Deus. Né? Não foi o projeto de Deus destruir a terra. A terra permanece. Então, queridos, santos, quando ele diz confins da terra, ele está se referindo, meu amado, ao espaço, à parte, à área, o território, a região, né, habitada. Ou seja, o mundo ocumene daquela geração, que significa terra habitada, no grego. Ele não está se referindo ao mundo cosmo, como muito pensa. Ele se refere ao mundo ocumene. Como eu já falei, a terra habitada, da sua geração. Observe que o escritor do livro de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 4, Hebreus capítulo 4, Hebreus 4, 2. Hebreus 4, 2. Ele diz, leiam comigo. Temamos, portanto, que, veja que após cada termo tem uma vírgula. Temamos, vírgula, portanto, vírgula, que, vírgula, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Se Deus não consegue entrar no descanso, meu amado, por causa dessa proclamação errônea do Evangelho, onde leva o povo a viver uma esperança falsa de uma destruição, de uma vinda, de uma grande tribulação, que faz as pessoas viverem e amedrontadas, de ficarem. Esse é o ensino, ele diz. Porque não estão no descanso, não tem um descanso. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram, ou vai. O verbo está no pretérito perfeito. Né? Porque foram anunciadas as boas novas. Então, quando foi que foi anunciada as boas novas? É hoje? Nós hoje estamos expondo as boas novas que foram anunciadas àquela geração, meu amado. Nós hoje vivemos o pacto perfeito, o reino perfeito. Então, hoje eu exponho as boas novas que foram anunciadas àquela geração, àquela terra habitada, aos confins da terra daquela geração. Ele diz, porque também a nós, eles, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, meu amado, um povo, né, da geração de Jesus creu que ali estava sendo proclamadas as boas novas para o fim. Outros não criam. Assim como não creram quando Noé estava construindo a arca. Não creram.
Então, queridos, as boas novas foi anunciada àquela geração. Nós hoje expomos, contemplamos, né, esses ensinos a um povo passado. Nós expomos hoje o que foi ensinado a um povo passado. Então, vivemos hoje, meu amado, a escatologia consumada. Por isso que não vivemos amedrontando, por isso que não vivemos aí extorquindo, por isso que não vivemos, meu amado, incentivando você doar todo o seu dinheiro. Não. Nós ensinamos a você entrar no descanso, a viver bem. A viver bem, meu amado. É isso que nós ensinamos. Porque este pacto aqui foi para o povo judeu. Não foi para nós. Nós nascemos depois do ano 70, tudo consumado, tudo perfeito. Nós vivemos o perfeito projeto de Deus. Sempre tem falado, meu amado, que em momento algum a desobediência de Adão imaculou o nosso espírito. A desobediência de Adão imaculou os espíritos que se revestiram de carne até a cruz. Na cruz Jesus consumou, Jesus pagou todo o preço. E no ano 70, ele julgou toda a causa, meu amado. Na cruz, ele consumou, tirando o pecado da terra, trazendo perfeição sobre todos os filhos, meu querido. Em momento algum, olha, em momento algum, o pecado de Adão atingiu nosso espírito no céu. Nós não estávamos ainda revestidos de carne. Nós só viemos revestirmos de carne depois do ano 70. Adão, com sua desobediência, trouxe destruição, trouxe morte àqueles de sua geração, de sua descendência, até o ano 70. Ou até a cruz, onde Cristo pagou pelos resgates deles. Cristo não pagou pelo nosso resgate. Cristo não morreu por mim e por você. Cristo morreu pelaquela geração, ou a geração dele e a antes dele, a geração de Adão até ele, porque nós não fomos contaminados. Nós nascemos perfeito, com o Espírito perfeito. Né? E cada dia a palavra tem trazido entendimento, sabedoria, para distinguirmos o que foi para os judeus e o que é para nós hoje filhos, meu amado. O que é para nós hoje filhos? Vivemos a perfeição de Deus, amando uns aos outros. Uns aos outros. Essa é a perfeição de Deus. Esse é o projeto de Deus, o amor de uns para com os outros. É dessa mensagem que precisamos, irmãos. Não de uma mensagem amedrontadora, a qual nós visualizamos em nossa geração. Em Mateus capítulo 24. Mateus 24. Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, 14. Jesus estava falando com os discípulos, dos princípios das dores, do que iria acontecer, afirmando que tudo isso ia acontecer naquela geração, a tribulação, as dores, as fomes, as guerras. Jesus estava afirmando aqui para os seus discípulos. Algo impressionante que ele disse, que no versículo 4 ele diz: e ele respondeu, vede que ninguém vos engane. No versículo 14 ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Aqui, mas esse mundo aqui não é um mundo cosmo, mas o mundo ocumene,
a terra habitada daquela geração, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Essas nações aqui, meu amado, é o território, como já falei, confins da terra. Né? É o território habitado. Então, queridos, Jesus anunciava e faz com que os apóstolos também anunciem que o evangelho estava sendo pregado a toda criatura debaixo da terra naquela geração. O evangelho não vai ser pregado a toda criatura nos dias atuais. O evangelho estava sendo pregado, as boas novas estavam sendo pregadas a toda criatura daquela geração. As criaturas daquela geração ouviram as boas novas. Veja que em Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Marcos 13. Só mais um momentinho, uns minutos, para chegarmos à conclusão desta noite da nossa live. Marcos, capítulo 13, versículo... Marcos 13, versículo 10. Ele diz: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quer dizer que o evangelho tinha que ser pregado a todas as nações para vir o fim. Então, o evangelho foi pregado a todas as nações. Observe, foi pregado, né, a todas as nações quando Paulo afirma isso. Paulo entendeu, meu amado, categoricamente o que Jesus havia anunciado no seu ministério terreno, comissionado com os apóstolos. Paulo veio depois, chamado depois. Ele assuntou os céus, ele volta na forma espiritual, traz Paulo para a verdade, e Paulo começa a falar dessas verdades. Colossenses, capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Colossenses, capítulo 1, versículo 6. O apóstolo diz, veja que no versículo 3 ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Versículo 6. Que chegou até vós, eles daquela geração, como também em todo o mundo. Quer dizer que o Evangelho chegou aonde, meu amado? A todo mundo habitado daquela geração. Chegou, não vai chegar. Veja que o verbo está falando que chegou, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então, quando eu ouvi a verdade, meu amado, e entendi, eu compreendi que esta mensagem da Boas Novas foi concluída naquela geração. Aquela geração ouviu, né, a proclamação do Evangelho. O Evangelho bíblico foi proclamado, meu amado, por toda a terra do primeiro século, ou por todo o mundo do primeiro século. Foi naquela geração que o Evangelho foi proclamado.
Nós hoje expomos. Nós não criamos doutrina, nós não criamos mecanismo teológico para confundir a mente dos filhos de Deus, mas enfatizamos o que está escrito. Nós não podemos ir de encontro ao que está escrito, meu querido. Eu não posso ir de encontro. Sei que alguns não aceitarão, como foi falado lá em Romanos. Não aceitarão o que nós anunciamos, o que nós falamos. Vamos ser taxados de herege, vamos ser taxados de falsos profetas, sim. Mas a palavra diz que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo da terra. Já foi pregado. Então, o evangelho bíblico foi pregado em toda a terra do primeiro século cristão, em todo o mundo do primeiro século cristão. A terra, meu amado, do primeiro século cristão, ouviu o evangelho anunciado por Jesus e pelos apóstolos. Colossenses, capítulo 1, versículo 23, para finalizarmos. Ele diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes. Quer dizer que Paulo está anunciando a esta igreja, Paulo estava levando esta carta, escrevendo esta carta para esta igreja, para este povo, dizendo que permanecesse na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, meu amado. Quer dizer que Paulo está afirmando que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Eu não posso fugir desta realidade. Eu não posso omitir isto aqui. Eu não posso inventar outra coisa. Mas afirmar que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu naquela geração. Aquela geração ouviu, meu querido, o evangelho das boas novas. Então, querido, o evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, amados, não existe mais incumbência para a igreja no século XXI anunciar o evangelho a toda criatura debaixo do céu, com o propósito de salvar, mas de trazer o entendimento de tudo que já aconteceu no século de Jesus, na geração de Jesus. Esta é a nossa missão hoje, meu querido. E não trazer um evangelho informando que o fim virá. Isto é, ir de contra a palavra de Deus. Porque o evangelho já foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Paulo compreendeu aquela passagem de Marcos 16:15. Então, queridos, é esta informação que nós temos que transmitir aos filhos do Pai. Tudo está consumado. Tudo está perfeito. Tudo foi realizado na primeira geração. Nós possamos informar os filhos do Pai com alegria que Ele está no reino perfeito. Ele está no reino eterno e glorioso do Pai. Então, meu amado, eu agradeço a você que participou nessa noite comigo e permitindo que eu entrasse em sua residência através da rede social. Meu muito obrigado a você que compartilhou, que dividiu, que somou comigo nessa noite na proclamação do Evangelho eterno de Deus.
o Evangelho perfeito, o Evangelho glorioso, o Evangelho que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu. Meu muito obrigado. Se Deus permitir, estaremos aqui novamente na quinta-feira, transmitindo mais uma live para a glória do Pai, informando a seus filhos essas verdades, as quais o mundo religioso tem ocultado, meu amado. Melhor noite a você, meu amado e minha amada, que permitiu estar esses minutos ou esta hora comigo, falando dessas verdades eternas. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Melhor noite, povo abençoado do Rei.